Olá, sejam bem-vindos. Saber Viver é seu programa para seu envelhecimento, para sua velhice e para seu longevidade satisfatório. Estamos recebendo aqui nos estúdios do Canal 7 TV Assembleia a missionária Valdelice Freitas. Val Freitas, ela é graduanda em gerontologia e escritora. Ela veio nos apresentar o livro e conversar, nos ensinar, compartilhar conhecimentos sobre gerontologia. Seja bem-vinda, missionária, ao nosso programa. Desde já agradeço a sua participação. Francisco Silvestre, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com você e com aqueles que estão acostumados com esse programa. Que honra para mim, que privilégio poder estar aqui com você esse dia. Eu não conhecia esse projeto, mas eu já apaixonei desde o dia do convite. Então, vamos fazer outro convite. Estou A à senhora vai ser disposição. uma das nossas assessoras, que a gente tem um grupo de assessoras aqui Que no coisa nosso programa. boa. Já estou convidando. Coisa Mas boa. vamos falar do que a senhora veio aqui para ver. E veio aqui para o nosso programa. Sim. Primeiro, o que lhe inspirou a fazer esse livro? O que lhe motivou a fazer o livro? O livro. Eu não vou dizer nem o nome do livro, que a senhora diga. Eu vou dizer. Eu escrevi o primeiro livro, Sem Medo de Envelhecer. Primeiro, foi por mim. Eu fui envelhecendo e eu percebi que precisava de um olhar mais cuidadoso. Eu precisava de um olhar mais atencioso para a minha vida, que estava entrando em algumas situações que eu não estava sabendo lidar com o envelhecer. Então, começou com esse olhar comigo. Comecei a fazer anotações, tipo um diário. Fui fazendo anotações e colocando algumas percepções minhas. Quando eu fui olhando em volta, eu via que havia um eco naquilo que era percepção minha. Algumas pessoas à minha volta envelhecendo na mesma situação. E as minhas anotações começaram a ser organizadas e virou o meu primeiro livro, que é o Sem Medo de Envelhecer. Eu tinha muito medo de envelhecer, mas muito medo. Ô, missionária Val, estou envelhecendo, e agora? É uma boa pergunta, não é? O que a senhora responde? Estou envelhecendo e agora foi um dos meus questionamentos dentro do primeiro livro. Estou envelhecendo, o que eu vou fazer com essa velhice? Como é que eu vou me cuidar melhor? Como é que eu vou estar melhor? O que eu penso para mim nessa velhice? Aí eu fui entender que eu não conseguiria envelhecer sozinha. Eu precisava de ajuda, eu precisava de apoio, eu precisava de profissionais, eu precisava de pessoas que estivessem ali com conhecimento da área que eu estou entrando, porque eu estou envelhecendo. Olha, a senhora falou aí como foi essa transição, esse processo, e eu me lembrei do meu, foi justamente ter uma semelhança. Sim. Eu ainda estava trabalhando, eu já era jornalista, Sim. quando eu fui fazer uma reportagem numa associação de aposentados. Aí quando eu cheguei lá, que os aposentados eram da minha profissão, da minha empresa. Sim. Que eu vi meus colegas que se aposentaram antes de mim, em estado assim, depreciados, né? Alguns com barba mal feita, aquela coisa que o idoso, o homem, não deve fazer e ser. Eu disse para mim, meu Deus, será que eu vou envelhecer? Eu estava saindo com 42 anos, eu vou me aposentar e vou ficar assim. O que é que eu devo fazer? Foi quando abriu um curso lá em Sergipe, Sim. isso foi em 1998. Tem um bocado de anos de gerontólogo, né? Ai, que coisa boa. E aí, estudei gerontologia e até hoje vim para aqui, para Maceió, numa oportunidade de outra aposentadoria, pronto, estou aqui no Saber Viver, aprendendo e passando conhecimento. Mas vamos lá. Por que um compêndio? Porque várias colaboradoras. E por que colaboradoras? Sim, sim. Dentro do primeiro livro, então, eu fui percebendo que havia uma necessidade de pessoas conhecedoras da causa para estarem
cooperando, dando a sua parcela de contribuição da sua trajetória como profissionais dentro da área do envelhecer. Porque eu fui percebendo, o envelhecer não é apenas o emocional, porque tem pessoas que se abalam e muito, não aceitam o envelhecer, precisa muitas vezes de uma ajuda, uma intervenção com um profissional da área da saúde e cuidando do emocional. Eu fui entender que havia um corpo desgastado que precisava se alimentar melhor, que a alimentação que durante os anos parecia tão favorável, chega um momento que já não é mais. Eu tenho passado por isso. Algumas intolerâncias alimentares, coisas que vão existindo, e nós ficamos naquele tempo lá, não, eu comia de tudo, eu podia comer, não, mas agora não é mais. Então eu fui entendendo que eu necessitava de pessoas que pudessem falar sobre isso para os leitores. E nessa caminhada eu fui conhecendo profissionais, fiz o convite e foram aceitando esse convite. Eu fui entendendo que eles participariam desse segundo livro, que é o Estou Envelhecendo e Agora, com profissionais cooperando, servindo, ajudando pessoas com um olhar profissional, com um olhar carinhoso acerca do envelhecimento. Vou fazer uma parabenização às coautoras que fizeram aí, falando o nome delas. Vamos. Fala aí o nome delas aí pra gente. Nós temos Joelma Marinho. Joelma Marinho escreveu o capítulo 11 falando sobre nutrição e longevidade. No capítulo 12, nós temos a Renata Lima. Ela é uma fisioterapeuta, fisiogeronto. Ela fala da visão da fisioterapia. O capítulo 13, nós temos os 4 S's de uma aposentadoria saudável, com doutora Fátima. Doutora Fátima está no Rio de Janeiro, eu não a conheço pessoalmente. Eu vi algumas lives e alguns materiais e eu já havia essa necessidade de falar sobre a aposentadoria, porque muitos já vão chegando dentro da aposentadoria e lembram, eu não paguei, eu não fiz isso, aí sofre, aquela sofrendo. Não faz transição. Não faz transição. Eu fiz aqui, eu fiz aqui um curso, tem uns 8 anos, aqui mesmo na Assembleia, nós fizemos um curso de pós-aposentadoria, aqui para os funcionários. Aí depois eu comecei a fazer outro e depois veio a pandemia, aí não deu mais para continuar. Mas é um tópico bem interessante que as pessoas precisam se alertar, porque você chegar aos 60 anos e se aposentar, você precisa de direcionamentos, você precisa de caminhos, para você não levar tudo da sua vida adulta, tudo da sua vida jovem, para lá, para o seu envelhecimento, porque aí pode ser um envelhecimento não muito prazeroso. É verdade. Nós temos no capítulo 14, Tatiana França. Ela é terapeuta ocupacional, ela tem as senior terapias e ela se reúne com idosos trabalhando com essa área. O capítulo 16, nós temos Regina Cajás, está na Alemanha. Ela é uma brasileira, ela trabalha no Instituto do Sono na Alemanha e ela nos vem com esse capítulo de um cuidado sobre o sono, sobre um dormir melhor, que muita gente perde essa qualidade de sono. Nós temos doutora Kilza Maris, ela nos vem com a oftalmologia, que é cuidando da visão. Doutora Isabela Vergetti, cuidados milenares com a saúde, e nós temos também a Patrícia, que é uma psicóloga, e ela vem com o olhar da psicologia no envelhecer. Eu tenho a honra de ter essas mulheres somando comigo aqui. Eu trouxe um kit para você, tanto do primeiro quanto do segundo livro. Desejo que seja edificante para você conhecer o que foi feito aqui e com muito amor. Eu quero lhe passar esse kit. Com muito amor também eu recebo. Olha aqui. Eu já trouxe para fazer suas anotações e a caneta. Lindo. Pode ficar sabendo que na minha estante, lá de gerontologia, tem uma estante de gerontologia, só livros. Que honra, que honra. Só livro de gerontologia. Que honra. Vai estar lá.
E muito obrigado, missionária Val. Agora, me diga uma coisa, como foi a festa? Estou curioso, Foi eu não sábado, pude, eu foi não sábado. pude. Você ia se alegrar muito, viu? Como foi a festa? Olhe, O o lançamento. lançamento foi no sábado. Nós estivemos ali com o grupo de coautoras que puderam estar, que estavam aqui em Maceió, e nós fomos agraciados por Deus com aquele momento, com pessoas que puderam falar um pouquinho, elas falaram um pouquinho do capítulo. Teve uma cerimonialista que ela leu o livro antes, ela foi preparando. Eu fiquei muito emocionada ao ver no olhar de uma outra pessoa aquilo que eu havia escrito, e as coautoras ela fez, foi maravilhoso, e as pessoas disseram sim, estiveram ali comprando seus livros, adquiriram os livros, estavam ali com as coautoras e comigo para assinarmos os livros. E eu vi como um momento de abrirmos ainda mais esse espaço para que pessoas abracem o cuidado ao envelhecer. Essa é a minha missão. Não esperar envelhecer para falar de envelhecer. O alvo é antes, é uma prevenção, é começar a falar de um assunto que faz parte da vida. É um processo bem natural. Como a integração harmoniosa entre corpo, mente e espírito pode transformar a experiência do envelhecimento? Muito boa pergunta. As 3 áreas, né? Espírito, alma e corpo, que estão ali interligadas. O que acontece? Nós notamos que algumas pessoas cuidam muito do corpo, mas as suas emoções não estão bem. A sua vida espiritual, essa conexão com Deus que deve existir. Nós temos um Criador e Ele nos criou com muito amor e fez tudo perfeito. Então, quando nós estamos assim conectados, espírito, alma e corpo, nós vamos então desfrutando de dias onde saúde mental, saúde física e saúde emocional. Quantas pessoas estão adoecidas emocionalmente? Então, esse envelhecer, cuidando das áreas principais da nossa vida, essa trilogia, nós vamos ter um envelhecer muito diferente. Quais são os principais medos que identificou nas mulheres? Em relação ao envelhecimento e como eles se manifestam em suas vidas diárias? Eu sempre escuto algumas falando sobre eu tenho medo de ficar acamada. E principalmente aquelas mulheres que são dinâmicas, mulheres que atuam no dia a dia. Eu tenho medo de ficar acamada. Outras falam sobre a sua vida, a própria saúde mental, chegar a uma velhice não tão lúcida, não estar bem, e a aparência física. Por quê? Os cabelos brancos no homem é charme, é charmoso. Para a mulher, desleixo, vá mulher, vá se cuidar. E essa cobrança que é algo assim muito intenso. E mulheres têm, às vezes, perdido a sua referência pelas cobranças. Até a autocobrança. Sim, né? sim, Até a autocobrança. Né? Que hoje a gente vê muito essa questão, muito. Como você acredita que a sociedade pode mudar a percepção negativa sobre o envelhecimento e promover uma visão mais positiva dessa fase de vida? Ou seja, nós idosos, às vezes, no Face, nos grupos virtuais, criamos, publicamos, reproduzimos desdém. Uhum. E isso é triste que a gente está vendo isso. Nós não estamos promovendo uma posição, nós mesmos idosos não estamos promovendo uma visão positiva da pessoa idosa. Como é que a senhora vê essa questão hoje em dia tão social? Primeira coisa, nós temos que entender que faz parte do processo natural da vida. Então, nós temos que entender que chegamos infância, adolescência,
fase jovem, adulta, chegando ao envelhecer. Então nós precisamos entender, esse é um processo natural, se não morrermos. Que privilégio quantos podem chegar ao envelhecer. Então nós precisamos com esse olhar amoroso sobre o envelhecer. Foi isso que eu comecei a partir de mim. Porque a primeira crise que eu tive foi olhar no espelho, ver algumas rugas, algumas coisas tão acentuadas. E eu comecei, se eu estou me depreciando, imagine as pessoas. Então eu comecei com esse olhar amoroso para mim. Eu preciso olhar para mim com gratidão, com alegria, por ver os anos passarem. Então as rugas, algumas circunstâncias que acontecem fazem parte do processo natural da vida. E eu preciso me valorizar primeiro. E a partir de mim, as pessoas vão olhar que eu me respeito, que eu não me deprecio, para que pessoas possam, então, olhar o seu envelhecimento com amor, com gratidão. Então, é a mudança de olhar a partir de si, a partir de mim. A partir de mim, eu escolhi olhar o envelhecimento com gratidão a Deus. Eu estou com 55 anos, em outubro, se Deus permitir, farei 56. Estarei cada vez mais perto da fase idosa, que é os 60 mais. Né? Isso, então eu já estou nessa fase. Uma transição, me preparando para chegar bem, se Deus assim permitir, para estar ali mostrando para as pessoas que eu posso estar nessa transição com gratidão, olhando para a vida, trazendo bagagem, experiência, podendo levar pessoas a olharem para si mesmo com alegria. E não com tristeza e nem com desdém, que é lamentável, eu lamento. Eu não replico qualquer meme, não, nem me mande, todo mundo já sabe. Sabe o que me mandam? Mandam vídeos que agregam, todo mundo já sabe como é que eu faço. Esse eu reposto. Eu fiz parte de uma frente nacional de importunação virtual. Sim. Contra pessoas idosas. Nós combatíamos e estamos ainda combatendo qualquer um. Quem manda para mim, eu mando bronca, né? Mesmo. Eu também. Eu mando bronca. Ninguém nem manda mais, já sabe. Eu mando bronca. Já sabem. E graças a Deus, pelo menos nos grupos que eu participo, já está as pessoas mandando mensagens positivas, mensagens empoderantes. A senhora falou em gratidão. Que papel a espiritualidade e a gratidão desempenham na aceitação do envelhecimento? Conforme está discutido no seu livro. É fundamental. Você olhar os anos que foram passando e você vê assim, eu cheguei até aqui, porque Deus me conduziu na minha história, passando dias difíceis, porque todos nós passamos. Pessoas que às vezes pegam um diagnóstico ruim na sua saúde, mas você entender que em todo o tempo na jornada, o cuidado de um Deus amoroso que nos criou com um propósito de vida. Então, o agradecer. Veja uma pessoa que acorda e já, mais um dia. Mais um dia, mais um dia. Não, obrigada, porque mais um dia eu tenho a oportunidade de levar a minha experiência, de estar com pessoas, de poder falar, de poder instruir, de poder ajudar. E hoje nós vemos os avós com um papel tão fundamental, né? Tão fundamental. E eles estão ali cercando os netos. Olha, os filhos que deem graças pelos avós que estão aí cercando os filhos, trazendo experiências, ensinamentos, ajudando essa intergeracionalidade, né? Essa troca das gerações. O avô que não sabia mexer no celular e o neto hoje ensina. Então, eu gosto de pensar nisso, que essa experiência ela vai ser transmitida para as gerações, então é motivo de agradecimento. Então está interligada e nós temos que viver uma vida de gratidão. O que não foi bom, ele traz aprendizado também. Isso. E agradecer, porque vencemos os dias maus, que os dias maus acontecem. Isso. Os dias que vem o diagnóstico da doença, que nós às vezes olhamos a família, não tá tão bem como nós gostaríamos. Então nós podemos olhar para tudo isso. Foi lição, é ensinamento, é momento de aprendizado, de aperfeiçoamento, de conhecimento.
A gente vê no olhar da senhora, nas palavras, que a senhora é fascinada pelo envelhecimento e Eu pela sou. gerontologia, Eu né? sou. E a gente está assim impactado até. Que bom. Que bom que está chegando mais pessoas com essa vocação, com essa determinação, com esse propósito gerontológico. Parabéns mesmo por esse propósito e vamos nos juntarmos para a gente empoderar mais esse segmento. Como a pressão social para permanecer jovem afeta a autoestima das mulheres mais velhas e como elas podem lidar com isso? No livro Estou Envelhecendo e Agora, eu falo, deixe-me envelhecer. Deixe-me envelhecer. Então, se eu quiser ter os cabelos brancos, deixe. Se eu não quero fazer nenhum procedimento estético, me deixe envelhecer. Então, a primeira coisa, você tem que ter uma referência muito firme sobre você. Se você quer envelhecer de forma natural, não deixe que nenhum tipo de pressão, querendo colocar você dentro de uma forma, não existe forma para o envelhecer, não existe. Não existe. Principalmente, vamos falar assim, da midiática. Sim, Maria. meu O Deus. modelo de idosos que passam não é brincadeira. Não é brincadeira. Não é brincadeira. É muito persistente, muito intenso. E, claro, principalmente as mulheres precisam estar blindadas, as mulheres de 60, 70 anos blindadas, para não cair em certas ciladas, né? Você se afasta, eu digo assim, que você se afasta, você fica mais longe da felicidade. E da sua essência. Porque às vezes você vai se tornar um personagem e fica triste. Eu não quero ficar desse jeito. Tem pessoas que têm medo até de alguns procedimentos estéticos. E uma nova história não precisa você ser um ator. Não precisa. E foi isso que eu disse a mim mesmo. Eu digo, ao longo dos anos, eu já tive que viver tantas coisas que as pessoas queriam que eu fizesse, queriam que eu fosse, e ao longo da minha história eu nunca escolhi viver o que ninguém quis para mim. Porque eu tenho um roteiro que me foi dado e eu quero seguir esse roteiro até para viver a minha vida feliz, mais leve. Eu quero aproveitar a jornada da vida, eu não quero carregar peso sobre mim para ser um personagem que estão desenhando para mim. Eu não quero. Esse tipo de estilo, eu não quero. Hoje, o super idoso, o ultra idoso, é uma moda, Maria, ferrenha. Você tem de estar de baile, você tem de estar em passeio, para mostrar a você mesma que você é ativo, para mostrar à sociedade que você é ativa. E isso a gente tem de ter cuidado. É como ela disse no início, corpo, mente e espírito, para a gente não deixar nenhum desses três, são que os a gente pilares chama da de vida, pilares, né? Que ele tenha um deles manco, né? Tem que estar tudo em pé, desnível, pilar e aí pronto. Ele tem de estar na horizontal. Em sua experiência, quais são os mitos mais comuns sobre o envelhecimento que precisam ser desmistificados? Você está velho demais. Você está velho demais, já fez muito. Fique paradinho aí no teu canto. Esse, para mim, é um dos piores. Olha, eu voltei para a universidade o ano passado. Eu fiz a primeira universidade, eu tinha 18 anos na época. E eu fiz o primeiro curso de idoso, cuidador de idoso. Eu não atuei na área, mas eu queria ter o conhecimento, eu queria estar perto, num ambiente para o livro, para o primeiro livro. Dentro do curso, a minha professora disse assim, olha, você tem que estar dentro da faculdade de gerontologia. Eu, geronto o quê, professora? Gerontologia. Vou te mandar links, vou te orientar. Então, dentro do curso... Professora, como é o nome dela? Suelen, professora Suelen, doutora Suelen, parabéns, que a senhora vamos dizer assim, é um canal de Deus. Ela foi um canal e tem sido na minha vida. E quando eu
fui fazer o vestibular e o curso, eu entendi, eu não estou velha coisa nenhuma, dá para eu estar sim numa universidade, há tempo sim de fazer um curso, me preparar melhor, que esse é o meu alvo, poder me preparar melhor para servir pessoas com excelência. Então não caia nessa conversa, você não está velho de mais coisa nenhuma, tá? Algumas coisas que você talvez não fez antes, a hora pode ser agora. Pega aí a oportunidade. Pega a oportunidade. A gente vive assim numa fase muito delicada quando se fala em envelhecimento. O idoso não tem a autogestão, ele não faz. No estado, o município, ele não tem o que nós reclamamos, não tem um olhar mais intenso para o segmento idoso. A família também. E quando tem, é só para o dinheiro, né? A família também. É comercial, estritamente comercial. Né? A gente não quer culpar mas dizer que existe esses três segmentos, o segmento social, o segmento familiar e o segmento governamental, que deveriam olhar mais para essa pessoa idosa, preparar o Estado, preparar o município para receber aí o grande número de idosos que nós vamos ter. Hoje nós temos um idoso para cada 3 pessoas e mais tarde vai ser 3 para 3. 3 para 3. As estatísticas estão bem claras e a gente olha em volta, né? Você olha na rua, você encontra mais idosos do que crianças. Se você for no mercadinho de manhã cedo, no supermercado... Eu vou para a minha caminhada, eu vejo os companheiros lá. E não estamos nos preparando. É triste, não estamos nos preparando. Devíamos nos preparar mais. O preparar mais, que a gente diz, é essa promoção de saúde, promoção gerontológica de saúde. Não vou nem dizer de prevenção de doença, porque alguns casos de envelhecimento faz parte do processo. Mas ele pode estar com alguma enfermidade, alguma patologia, mas pode ser feliz, pode ter dignidade como pessoa idosa. Sim. E aí tem muita coisa para a gente conversar. Esse desmistificar tem muitas coisas, né? De que maneira o autocuidado e a saúde mental estão abordados no livro? Eu tenho um capítulo que fala prevenção e o autocuidado. Então eu abordo os tópicos de todas as áreas que não podem ser negligenciadas. Então esse autocuidado, às vezes você cuida tanto de você. Cuida tanto das pessoas, cuidamos tanto das pessoas e nos deixamos de lado. Isso é característico do ser humano, é você olhar para o outro, passar um pouco mais tempo ajudando, servindo, cooperando, mas é hora de você estar mais atento. Comece cedo, se você ainda não chegou a esse envelhecer, mas eu ouvi algo da doutora Isabela, que o envelhecer começa quando nasce. Porque você vai envelhecendo, 1 ano mais velho, 2 anos, e vai passando. Então, esse cuidado não é quando chega nos 60 a mais, tem que ser um pouquinho antes. Tem de fazer essa reserva, né? Isso, você usou a palavra, essa reserva. É um banco, né? É um banco onde você vai depositando lá coisas positivas, coisas agradáveis, coisas prazerosas. Para colher mais tarde. Para colher mais tarde. E uma colheita boa, né? Dependendo do que se fez, né? Não é nem para colher mais tarde, é para colher quando tiver... Ao longo da vida, né? Ao longo da vida. Colher ao longo da vida, isso. Nosso programa já está terminando. Passou rápido! Como passou? É porque a gente gosta do tema, né? A gente gosta do tema. Saber viver é isso. Saber viver é isso. Um assunto puxa outro e aí quando a gente vê já está passando. E conhecer você que honra, viu? Essa minha caminhada inicial com a gerontologia. Conhecer Francisco Silvestre. Obrigada, doutora Isabela. O missionário Val, quais são suas expectativas gerontológicas para Alagoas e para Maceió? O que eu sempre penso, em primeiro lugar, é estar com pessoas, com profissionais que abraçam a gerontologia da forma correta. E
essas pessoas que se unem em favor da população, não apenas do seu envelhecimento, mas em favor da população. É por isso que eu voltei para uma universidade para fazer gerontologia, porque eu não queria cuidar do envelhecer apenas o meu envelhecer, mas estar somando com pessoas para que a população pudesse se beneficiar. Esse meu olhar é esse. Então, em primeiro lugar, minha expectativa é que profissionais da gerontologia se unam em favor da população. Olha, o que ela disse é muito importante, meus telespectadores. Ela falou uma coisa assim, futurista. Isso. A gerontologia, em Portugal, já está se estudando conceitos do envelhecimento pessoal ou individual, foi o que ela falou aí, do meu envelhecimento. Quando ela diz meu envelhecimento, ela está cuidando do seu envelhecimento pessoal individual. Do envelhecimento social ou coletivo, que ela falou, ela disse que está estudando, está se preparando para o envelhecimento dela e para a comunidade. E o envelhecimento que a gente chama demográfico, que é esses que estão nos estudos, que diz o número de idosos, que diz qualidade de vida, e esses outros aspectos mais científicos. Então, o que a gente vê é que a Miss, que é de missionária, Isso. Val Freitas, vai ser uma grande, uma enorme gerontóloga para nos ajudar e preparar esse estado para nossos filhos, que eu digo sempre no programa. Sim. Que o gerontólogo tem de ter a missão, não só a gerontologia individual, pessoal, mas a gerontologia coletiva, a gerontologia social, para preparar esse estado, esse município, para nossos filhos, nossos netos, bisnetos, tataranetos, que um dia serão idosos. E precisa ter um estado e um município digno para eles. Vou deixar agora alguns segundos para suas considerações finais. Quero agradecer, Francisco Silvestre, esse espaço, esse programa que tem essa missão tão importante de levar pessoas a viverem de forma mais saudável, olhando para si e pensando no outro sobre envelhecer. Parabéns pelo seu trabalho. Eu fiquei maravilhada ao conhecer. E você, cuide de você, se cuide. Quando nós vemos dentro de um avião, a primeira coisa é como usar a máscara. Para nós, para depois ajudar pessoas. Então, cuide de você, esteja bem, para que você possa assessorar, apoiar pessoas que estão à sua volta. Não deixe que nenhum tipo de frase de efeito, meme ou qualquer situação sobre o envelhecer que seja ruim, alcance sua mente, seu coração. Olhe para a sua história com gratidão. E que a sua história possa repercutir para outras pessoas. Porque hoje as pessoas me encontram e veem como você está bem. Então, o que eu faço hoje? Eu procuro estar bem para que outras pessoas, vamos também ficar bem. Como é que está a sua alimentação? Como é que está a sua atividade física, seu emocional, o seu espiritual? E ali vamos conversando para trilhar juntos um envelhecer mais saudável. Muito obrigado, Miss Val Freitas, e também ao nosso telespectador por mais um capítulo do Saber Viver. Até mais.